de status, de classe, nos misturarmos, onde a cultura negra brilharia, ele não existe. O que nós temos é uma farsa. Então, nós assistimos, a sociedade criou o pinto da madrugada, que é uma coisa, o pinto não cresce. Não cresce, a não ser outros pintos, não é, pessoal? Mas o pinto da madrugada, e pior, se prolifera. E essa elite, uma semana depois, me desculpe vocês, dá uma banana para a cidade. E é essa elite que quer cobrar dos governantes ética, que quer cobrar dos governantes amor a Alagoas. Quem ama Alagoas fica. Quem ama Alagoas modifica. Quem ama Alagoas ousa. Quem ama Alagoas arrisca. É isso que é amar Alagoas. Flimar é amor a Alagoas. É risco, sabe? É enfrentamento com o absurdo. Então, sabe, nós não temos uma sociedade organizada, nós não temos... Então, é esse lastro que nasce dos marcos de origem, da violência, da exclusão e do baixo nível cultural, ele nos acompanha como fantasma. Então, daí essa agonia, esse sofrimento, quando se fala de cultura, daí o Graciliano Ramos ser adorado lá fora, 100 anos, pessoal, completou o Graciliano Ramos ano passado, e você chega em Palmeiras dos Índios, quando você chega na cidade, tem uma cabeça horrível do Graciliano Ramos. Devia colocar uma dinamite ali para explodir aquele negócio. Horrível. Um ano desse, eu entrei lá no quarto do Jorge de Lima, meia-noite, eu e uns 4 malucos, tomando cachaça no quarto do Jorge de Lima, eu, no caso do Jorge de Lima, sentando na cama do Jorge de Lima, tomando cachaça. Que história é essa, pessoal? Que terra é essa? Entende? Então, a gente tem que pensar, ter a coragem de encarar a nós mesmos. Então, essa coisa da Alagoas profunda, ela está aqui no meio de todo mundo, ela está no cara que está tocando sax, ela está no pescador, ela está na Lagoa Mundaú, ela está entranhada com os negros, e a gente não consegue ver isso porque existe uma articulação poderosa no imaginário, no corpo da gente, chamado imaginário das praias. Isso associado com uma elite de baixo nível cultural e com uma elite altamente corrupta, dá nisso que dá. Então você entende por que é que Alagoas é essa eterno sofrimento, eterna dor de não ter cultura, de não ter dinheiro para a cultura, de sermos coitadinhos nada, nós somos poderosos. Porque se nós não tivéssemos força, se a cultura alagoana não tivesse enraizamento, sabe? Ela produz do nada, ela produz na fome, ela produz na miséria. Nós não temos a elite que Pernambuco tem, não, produzindo, sabe, incentivo, carnaval, tudo incentivado. Nem na Bahia, nós não temos isso. E apesar disso, nós brilhamos, o povo alagoano brilha, sabe? É uma cultura de força, brilha, que não morre. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de uma Alagoas profunda, não enquanto uma realidade, mas enquanto uma possibilidade a ser articulada pelos alagoanos que amam Alagoas de coração. Para o Bananola, o professor Edson encerrar, é o subconsciente. Essas evidências da Alagoas profunda que você relatou, você relata, você aprofunda em determinadas questões, vai até quase ao pré-sal, mas você consegue ficar na planície quando se trata efetivamente da violência. O Lê do Ivo no Ninho de Cobras, ele tem um ator violento, claro, o Sindicato da Morte. O Sindicato da Morte, o Lê do Ivo, como todo o imaginário alagoano, sabe que o Sindicato da Morte era uma instituição composta dos coronéis, dos políticos, de toda uma estrutura de Estado e paraestatal que matava em nome da honra e também para roubar e também para ocupar o poder. Então, essa simbologia do alagoano violento, o ex-delegado Rubens Quintela, que era também uma das figuras dos próceres do Sindicato da Morte, ele disse que essa construção era uma construção criada, e não criada, mas pelo menos divulgada fora de Alagoas, a partir do Arnão de Melo,
da luta dos Góes Monteiro com o Arnon de Mello. O Arnon, como jornalista de projeção nacional, projetou o Sindicato do Crime nacionalmente pela influência que ele tinha na imprensa. Pode ser um pouco verdadeiro, dos anos 50 foi bastante violento. Hoje esse sindicato não existe. E Alagoas passa a ter, no cenário nacional e internacional, um maior grau de violência e a maior divulgação como um Estado violento. E não é mais um coronel, você não tem mais um coronel aqui, um chefe político que sai matando. Pontualmente, até acontece um crime político, mas a marca da violência de Alagoas hoje, e de Maceió sobretudo, e dessa cidade de Marechal, que é uma das 5 mais violentas de Alagoas, e está entre as 100 mais violentas do Brasil, não é mais o crime político ou o crime do Sindicato do Crime, mas o crime da questão da droga, da violência urbana. Então, essa Alagoas profunda, sua, ela tem um determinado momento que ela aprofunda demais, e em outro momento ela é rasa. Se é que me permite tratar assim como rasa. Eu, quando comecei a minha fala, eu falei que se eu fosse falar de uma Alagoas profunda, a violência faz parte. Não tem como negar isso, não. A cultura da violência, ela faz parte de uma variável da cultura alagoana. E não adianta negar isso. Interessante perceber, o que a gente tem que fazer é transformar a violência alagoana numa categoria analítica de Alagoas. E o que fazer para reinventar Alagoas. Vou repetir, reinventar Alagoas, reinventar as tradições alagoanas. E reinventar as tradições alagoanas a partir do que há de mais primal, aquilo que mais forte. Né? Porque existe, vocês percebem, principalmente da cidade de Maceió, uma estrutura de sentimento, de negritude desarticulado. Tem uma música do Erasmo Carlos que diz assim, eu vou pegar um pouco mais na ferida. Você precisa de um homem para chamar de seu, nem que este homem seja eu. Ou seja, nem que essa merda seja eu. Você tem que ter um homem. Os intelectuais alagoanos adoram grupelhos. Eles têm que ter um grupo para dizer, esse movimento é meu, e é só meu, e ninguém entra. Acabou. Posse do poder político por outros meios. Se eu fosse apontar, é tão engraçado, eu apontaria tanta gente, sabe? Você tenta trabalhar no coletivo e ele não consegue trabalhar no coletivo. E tem mais, o sentimento de apartheid dos negros alagoanos, dos pobres alagoanos, é terrível. Os negros, os pobres, têm uma dificuldade imensa de sair do lugar onde estão. Essa questão do paternalismo, essa questão do patrimonialismo, essa questão, sabe, da venda de voto, da manipulação política, ela perpassa toda a sociedade alagoana. Ela perpassa a cultura alagoana como um todo. Tem um conceito sociológico chamado fato social total, que o Marcel Moço cria. Um fato social, ele é econômico, ele é político, ele é religioso. Alagoas tem que ser pensada como um todo, como fato social total. Aí o intelectual, amigo meu, brilhante lá da UFAL, não, Pinto da Madrugada é só um Pinto da Madrugada. Eu digo, não é, meu querido, não é. Ele é econômico, porque ele mexe com milhões de dinheiros, de divisas que saem de Alagoas. Ele é cultural, porque ele detona a cultura negra, e é um movimento de classe média. Ele é social, porque ele segrega. Ele é religioso no sentido de você estar valorizando uma parte da cidade em detrimento de outra. Ele é total. Não dá para você fragmentar isso. Quando você fragmenta os fenômenos, você emperra o processo social. Exemplos, muitos. Por exemplo, o secretário, alguém tem dúvida que está tendo uma redução do número de mortes? Não, 20%. Está aí os dados. Caiu a violência. Está aí. E depois disso? O que vem depois disso? Você abre a página dos jornais, vocês sabem disso, tanto quanto eu, Gazeta, Diário, seja lá o que for, blog, vocês encontram 2 tipos de notícias. 2. Violência e corrupção. Vão ver nos jornais a cobertura que a Flimar está tendo, se é a dimensão da importância que tem. Vejam outras manifestações culturais.
Então, assim, entendeu? Então existe uma incorporação da cultura da violência, uma incorporação do estigma, uma incorporação da miséria geral. Agora, isso eu digo, diante de toda a beleza que nós temos, porque a gente sai daqui, vai andando, só vê beleza. Agora, como, sabe, Carlito, essa questão dos intelectuais, como rearticular primeiro, essa elite, que eu falo dessa segunda elite, altamente culta, voltada para Alagoas. Para aí você tem que tocar nas fogueiras das vaidades, trazer as pessoas, o diálogo. A sociedade alagoana não é democrática. Quando eu estou dizendo que você precisa de um movimento para chamar de seu, é verdade. Ninguém se une. As escolas de samba no carnaval não saem no carnaval, elas desfilam. O movimento dos Bumbas Meus Bois, não adianta tentar convencer o líder, porque ele disse que não vai sair no carnaval. E o dinheiro público é gasto com eles, só para eles. Então, é uma sociedade fragmentada, segmentada. Então, Alagoas é um caso único no Brasil. Ela tem que ser pensada como um mistério a ser desvendado. Ela não é uma brincadeira. Alagoas não é para amadores. É para quem ama e para quem pensa.